É verdade, há muitos morrendo sem ter o verdadeiro conhecimento, mesmo sendo ainda jovem. Uns porque acham que já sabem de tudo, outros por terem medo de serem enganados, sendo que enganados já estão há muito tempo, pois os mesmos estão como uma pomba enganada, sem nenhum entendimento, assim como é relatado em Osés 7,11. É verdade, muitos estão completamente enganados, e isto por darem crédito a qualquer espírito e também por obedecerem a tudo que seus pastores lhes ensinam, sem questionar a nada, mas aceitando tudo, só porque está escrito em Hebreus 13, versículo 17: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Mas a Deusa Mãe alerta ao teu povo dizendo, em Isaías 3,12: ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. E assim tem dito Jesus: deixai-os, são cegos, guia de cegos. Mateus 15, 14. Que todos possam ouvir o que o Mestre tem dito. Deixai os seus guias. Eles são cegos espiritualmente. Suas mentes estão pervertidas, pois, como está escrito em Isaías 56, 10 e 11, verdade é. Eles são atalaias cegos, nada sabem. São pastores que nada compreendem. E a Senhora ainda assim nos diz, em Isaías 42, 18 e 20. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai, para que possam ver. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouve. Pois, em verdade, vos digo, que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Mateus 13, 17. É verdade. Quem tem ouvidos, ouçam e entendam o que o Espírito da Deusa diz às igrejas. Pois a Deusa Mãe muito tem alertado o seu povo. E porque muitos continuam sendo cegos, guiados por outros cegos, porque eles são povo rebeldes e não querem da Senhora ouvir a lei, mesmo estando escrito em 2 Crônicas 15:3, que todos ficamos por muito tempo sem o verdadeiro Deus, referente à Deusa Mãe, sem sacerdote, referindo ao verdadeiro Jesus que nos ensinassem e sem lei. Ainda assim, não dão importância para o que a Senhora tem dito. Por isso assim diz a Mãe ao seu enviado. Em Ezequiel 12, 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tens olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos,
filhos que não querem ouvir a lei da Senhora. Isaías 30:9. Infelizmente, esta é a mais pura realidade, pois a maioria dos que dizem estar seguindo a Cristo são um povo rebelde. Por isso tem trocado o verdadeiro pelo falso Deus e nem sequer percebem, pois não perceberam eles que o que está escrito em Apocalipse 4:17 se cumpre na vida deles. Pois como está escrito, verdade é, eles são cegos, infelizes, pobres, miseráveis e nus, isto é, totalmente desprovidos do verdadeiro conhecimento que vem da Mãe. Pois por causa da sua própria sabedoria, desprezaram o verdadeiro Jesus, que veio para salvar, não através do sangue, mas mediante o Evangelho que traz salvação e vida eterna. E por que a mãe e seu filho têm sido desprezados pela maioria? Porque o verdadeiro Jesus, para eles, não passa de um falso profeta, um verdadeiro enganador, e o falso eles o têm como verdadeiro. E isto vem acontecendo desde os tempos passados. Por isso assim está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Porquanto rejeitaram a lei da Senhora dos Exércitos e desprezaram a palavra da Santa de Israel. Isaías 5:20 e 24. É verdade, pois nos dias de hoje acontece como aconteceu há 2000 anos atrás. Pois quando Jesus, por intermédio do Espírito Santo da Deusa Mãe, estava operando os milagres, a maioria diziam que quem operava por meio dele era o chefe dos demônios, mas os que conheciam sua vida diziam ao contrário, assim como está escrito em Lucas 11:14 e 15. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo, e aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, ou seja, pela Deusa Mãe, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais a própria Deusa realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Atos 2:22. Esta é a mais pura verdade, pois todos os prodígios realizados por Jesus, como também os ensinamentos, foi a Deusa Mãe quem operou por intermédio do seu Espírito Santo, assim como foi escrito em Atos 1:1 e 2. Escrevi relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar por intermédio do Espírito Santo. Então Jesus
no poder do Espírito da deusa mãe, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas 4:14. É verdade, Jesus, sendo o verdadeiro profeta enviado da deusa mãe, foi por ela ungido, mediante o poder do seu Espírito Santo. Por isso ele, com toda a autoridade, ensinava as verdades divinas, como também curava e libertava os oprimidos das forças espiritual do mal. E assim disse Jesus, e continua a dizer em Lucas 4:18: O Espírito da Senhora está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. A deusa ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos das forças malignas, porque a deusa era com ele. Atos 10:38. Com toda certeza, estas palavras são fiéis e verdadeiras, pois Jesus nada fez de si mesmo, e muito menos pelo poder das forças malignas, mas pelo poder da deusa mãe, a fonte criadora de todo o universo.